Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar a respeito dos estágios do declínio cognitivo. Você já parou para pensar? A demência, ela é um evento que acontece de uma hora para outra? A demência representa uma doença que já se inicia numa fase grave, numa fase... Ou será que a demência ela é precedida por alterações cognitivas mais sutis até chegar, propriamente dito, no quadro de demência? E afinal, o que significa demência? Qual é a diferença entre demência e um comprometimento cognitivo leve? Hoje, entendemos que existem fases pelas quais o declínio cognitivo passa até impactar na funcionalidade do indivíduo e ser chamada de demência. Neste gráfico, vemos que existe um declínio cognitivo que é considerado um envelhecimento normal, em que o indivíduo ele tem um declínio das suas capacidades cognitivas. No entanto, ele mantém um desempenho cognitivo dentro do esperado para a idade. Na linha verde, nós vemos que esse declínio ele é mais acentuado e ele passa, certo, pela linha tracejada, que significa a perda da independência para as atividades de vida diária. Então, nós entendemos essa trajetória, a trajetória verde, como a trajetória do envelhecimento patológico, do envelhecimento causado por alguma doença. Hoje, nós não entendemos mais o declínio cognitivo que impacta na vida do indivíduo como o normal da idade. Existe sim um declínio relacionado à idade. No entanto, quando esse declínio passa a alterar os testes de exame cognitivo ou passa a impactar na independência para a vida diária, nós sabemos que esse esquecimento, essa dificuldade de memória, essa dificuldade de concentração não pode ser considerada como normal. São três principais estágios que a gente vai falar: o declínio cognitivo subjetivo, o comprometimento cognitivo leve e a demência. Começando com o paciente cognitivamente saudável, ou seja, esse é o paciente que não tem queixas, sem queixas, e ele tem um exame cognitivo normal e uma funcionalidade normal. Eu faço um exame cognitivo com esse indivíduo e ele apresenta um exame normal para a sua faixa de idade e para a sua escolaridade. Por isso que é importante saber quantos anos a pessoa estudou, se fez ou não faculdade, se ela sabe ler ou escrever, se ela trabalhou ao longo da vida com uma atividade que exige bastante desempenho cerebral. Na segunda etapa do declínio cognitivo, temos o declínio cognitivo subjetivo, ou seja, é uma queixa subjetiva da pessoa. Ela tem queixas de memória, de concentração, de esquecimento. No entanto, quando vamos fazer um exame neurológico cognitivo, os testes estão normais para a sua idade e escolaridade. Ela não tem um declínio cognitivo objetivo. Ela só tem um declínio subjetivo. E esse declínio ele não impacta na funcionalidade. O paciente se mantém independente para suas atividades de vida diária. No estágio de comprometimento cognitivo leve, o indivíduo, a pessoa, ela pode ou ter não queixas. Às vezes quem traz a queixa é a família, às vezes é a queixa percebida pelo próprio médico que acompanha esse indivíduo ao longo de anos. Quando eu faço o exame cognitivo neurológico, ele vem alterado para a escolaridade e idade. Esse paciente ele tem um declínio objetivo. Diferente do declínio subjetivo, em que o teste era normal, aqui o teste já começa a se alterar. Então, objetivamente, eu já tenho evidência desse declínio. No entanto, quando questionado sobre as suas atividades de vida diária, essa pessoa ainda mantém a sua independência. Essa pessoa não tem dificuldade para realizar de forma independente as suas atividades. No último estágio, no estágio de demência, o familiar, a pessoa ela pode se queixar ou não. Às vezes quem se queixa é a família.
o paciente às vezes não se queixa, ele não percebe que está esquecendo. O exame cognitivo vem alterado, mostrando objetivamente esse declínio do desempenho cerebral, e a funcionalidade vem alterada. Na demência, nós temos um impacto na independência para as atividades de vida diária. Então, a definição de demência é um declínio cognitivo que objetivamente eu tenho alteração nos exames neurológicos cognitivos e objetivamente eu tenho alteração da funcionalidade. Este indivíduo, ele perde a capacidade de se manter independente nas suas atividades de vida diária. Quero ressaltar aqui que o diagnóstico da demência e dos estágios do declínio cognitivo, eles são clínicos. A gente faz o diagnóstico desses estágios baseado nos testes que a gente faz no consultório, na história, nas perguntas, na caracterização de como a dificuldade cognitiva afeta o dia a dia. Por isso, esse é um diagnóstico individual. O mesmo declínio cognitivo de um determinado pessoa pode não causar impacto na funcionalidade para uma outra. As escolaridades, a idade, o jeito como aquele indivíduo funciona na sociedade vai impactar nesses diferentes estágios e, portanto, o diagnóstico ele vai ser diferente para cada indivíduo. Não existe um exame de imagem, de tomografia, de ressonância que faça essa diferenciação entre esses estágios. Esse diagnóstico ele é clínico. Portanto, um paciente ele pode ter uma ressonância alterada, um exame cerebral com alguma alteração sugestiva de demência, mas ele ainda não está no estágio clínico de demência. Às vezes é um declínio cognitivo subjetivo, às vezes é um comprometimento cognitivo leve. E gostaria de ressaltar também que essas etapas do declínio cognitivo, elas são fluídas e elas se alteram ao longo do tempo, nem sempre seguindo uma trajetória linear, conforme mostrado no slide anterior. Essa trajetória ela pode seguir uma trajetória mais errática, em que o indivíduo tem declínio cognitivo, ele se queixa, depois ele melhora, para de se queixar, depois ele piora, volta a se queixar, depois ele tem evidência de alteração no exame, certo? Por quê? O cérebro, para funcionar adequadamente, depende de uma série de fatores. Portanto, um paciente pode ter uma diminuição do seu desempenho cerebral porque está dormindo mal, porque está depressivo, porque está ansioso, porque não está se alimentando bem, não está fazendo atividades físicas e não está tendo atividades cognitivas estimulantes. É muito comum a gente fazer o diagnóstico do comprometimento cognitivo leve e tentar identificar alguma coisa que possa estar impactando naquele declínio cognitivo. Eu proponho mudanças para corrigir esse fator e o indivíduo melhora, ele volta a ter um desempenho normal. Temos que entender que podemos agir sobre essas diferentes fases do declínio cognitivo, podemos intervir e queremos, ao máximo, retardar essa trajetória. Daí a importância de fazermos um diagnóstico precoce, de agir sobre essas fases, de procurar causas reversíveis que podemos alterar para lentificar essa perda cognitiva, para devolver saúde ao cérebro. Espero que tenha ficado claro essas etapas do declínio cognitivo. Espero que isso tenha sido esclarecedor. Compartilhe esse vídeo com pessoas que acham que precisam saber esses conceitos para que eles entendam a importância desse diagnóstico e desse acompanhamento. Até a próxima!